Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. O tema dessa mensagem de hoje é: aonde a sua fé tem te levado? Mas o cerne desse tema é o poder da fé. Fala comigo assim, ó, o poder da fé. Agora fala para o irmão que está do seu lado assim, o poder da fé. Agora eu tenho uma pergunta para você e eu quero que você reflita com ela: até onde a sua fé tem te levado? Porque algumas pessoas não conhecem o fundamento da fé, mas a fé tem o poder de fazer você acessar aquilo que parecia impossível. Se pararmos para analisar as escrituras sagradas, nós conseguiremos visualizar que Noé foi chamado para algo que era humanamente impossível. O quê? Executar um grande projeto de uma arca. Mas para realizar essa execução é necessário uma certa experiência, sim ou não? Ou seja, Noé foi chamado para construir aquilo que parecia impossível. E sem experiência nenhuma, ele teve fé e ousadia para ouvir a voz de Deus. E ele, através da ousadia que teve em seguir um direcionamento do Senhor, foi responsável por reiniciar a oportunidade da humanidade. E quem sabe até por isso também nós não estamos aqui. José, filho de um homem de certas posses, mas até então José não tinha reconhecimento algum. Podemos dizer que José, ele tinha um apelido entre os seus familiares: lá vem o sonhador. Mas os sonhos de José o levaram até o propósito de Deus. Mas por quê? Porque José teve fé e convicção naquilo que Deus tinha. José era um nobre sonhador, mas no dia de amanhã, pela fé que ele teve, ele se tornou um governador. Moisés, antes mesmo de nascer, ainda quando criança, saindo do ventre de sua mãe, ele já estava jurado de morte. Mas ainda assim, baseado na fé, ele cumpriu os propósitos e os princípios que Deus tinha para a vida dele, e acreditou que ele chegaria aonde Deus poderia levá-lo. Porque quando ele teve uma grande experiência com Deus, o próprio Deus disse para ele: você vai porque o eu sou te enviou. E quem foi Moisés? Um homem simples e humilde, foi responsável por libertar um povo cativo. Homens que não tinham berço, muito menos às vezes credibilidade ou um status real, mas se tornaram referência por várias gerações. Por quê? Porque eles conseguiram chegar onde poucos homens e mulheres de Deus conseguiram. Porque não adianta apenas sermos homens e mulheres ou jovens de Deus, mas precisamos ser pessoas de fé, com convicção naquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Então entenda algo: a sua fé e a sua resiliência pode mudar a história da sua vida. Você pode sim, ainda este ano, mudar o cenário que você está vivendo. E você pode entrar o ano de 2025 vivendo o melhor ano da sua
Não, acho que só 2 pessoas entenderam, Eric. Você pode sim ainda virar esse jogo em 2024 e pode iniciar 2025 vivendo o melhor ano da sua vida. Quem quer viver um ano extraordinário aí, pelo amor de Deus? É isso. Então aperta o cinto aí que eu vou começar a pregar agora. Pode começar? Já estou em cima do horário, já está quase acabando. Projeta aí Gênesis 12:1. Gênesis 12:1. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrar. Tinha 3 condições que não era apenas um direcionamento, mas uma ordem de Deus para Abrão. E a primeira ordem que Deus dá para ele, direcionamento, é: saia da sua terra. E é engraçado que quando nós estamos num lugar que nós podemos chamar de nosso, nós estamos como? E por que Deus? A primeira coisa que ele direciona a Abrão é: saia da sua terra. Porque tem lugares que Deus te enviou apenas para fazer passagem, e você fez morada. E por que eu tirei essa conclusão logo no início do versículo, na parte A dele? Porque Terá era pai de Abrão, e ele tinha um direcionamento que era sair da terra de Ur, ia caminhando até a terra prometida, Canaã. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele chegou apenas até Harã e parou. E eu fiquei me perguntando por que ele tinha um direcionamento de chegar até Canaã, mas parou em Harã. E a Bíblia, logo na parte de baixo do versículo do capítulo 11, vai dizer: e Harã morreu aos 200 anos de idade em Harã. Então eu comecei a orar e pedir a Deus um direcionamento, o porquê que Harã não finalizou a sua jornada chegando até Canaã. A Bíblia é clara: ele faleceu. Eu conjecturando, você não precisa concordar comigo, eu chego ao entendimento que eles começaram a jornada, e quando chega em Terã, ele adoece. E quando você está enfermo, você não consegue caminhar. Quando você está enfermo, você não consegue andar. E a palavra de Deus diz que ele morre em Harã, aos 200 anos de idade. Então, se ele parou em Harã, não era porque ele quis, era porque ele não teve mais condições de ser. Só que tem uma revelação aqui: ele tinha um direcionamento, mas não chegou até ele. Ou seja, a família já tinha uma direção, mas parou no lugar que estava confortável. Então Deus fala com Abrão: sai da sua terra, Abrão, porque aqui não é o tempo de você parar. Você não entendeu? Eu fui pesquisar o significado do nome Terá, que era o pai de Abrão. E Terá significa no hebraico parada. Eu não sei o que te fez parar, mas hoje Deus está falando com você. Você ficou parado até o dia de hoje. Hoje eu estou ordenando para você sair dessa terra, e eu te levarei para uma terra que mana leite e mel. Deus está te tirando do lugar que você não conseguiu crescer, porque Ele vai gerar frutos em você. A segunda condição: saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Por quê? Porque a sua família tinha uma direção, a sua família tinha um propósito, mas eles parou no meio do caminho. E eu tenho um propósito exclusivo para você, você não vai parar. Você não entendeu? Saia do meio dos seus parentes quer dizer que tem pessoas que você precisa deixar para trás, para Deus te fazer crescer. Em 2024 algumas coisas não aconteceram
Porque pessoas que tinham que sair da sua vida, você decidiu que elas permanecessem. Você sabia que era necessário com que elas saíssem, mas você quis com que elas permanecessem. E hoje Deus te trouxe aqui e falou: e aí, você vai continuar naquele meio? Deus quer que você cresça em 2025. Entenda o negócio, se ninguém te falou, tem coragem de falar. Tem pessoas que só querem te sugar. Tem amigo seu, colega de escola, colega de faculdade, colega de trabalho, que só quer te sugar. E quando você conta os seus sonhos, eles falam: é louco, é doida, é sonhadora. Ah lá, tá ficando maluca, a família dela não tem nada, ela tá sonhando sonhos grandes, ela tá falando de grandes viagens, ela tá falando de ter um grande cargo, ela tá falando de ser uma doutora, uma advogada, e a família não tem onde cair morta. Ei, jovem, homem, mulher, ande com pessoas que quando você falar os seus sonhos, elas vão ser mais loucas que você, e vai falar: você tá sonhando pequeno, Deus tem mais, Deus tem mais. Esse é o tipo de pessoa que merece andar com você. É hora de deixar certas pessoas para trás para começar a viver o projeto de Deus em 2025. Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposta? Acho que eu posso parar aqui, Eric. Minha voz já não tá nem saindo mais. E a terceira condição e ordem que Deus deixa para Abraão: vá para uma terra que eu te mostrarei. E aqui tem um negócio engraçado. Deus dá o destino, mas não mostra o caminho. O que Deus tem para a sua vida é tão grande que Ele já te mostrou que lá na frente Ele vai te levantar como ministro. Só que Ele nunca revelou para você o caminho. Sabe por quê? Deus prepara pessoas no caminho. Deus, Ele vai te mostrar, é lá, mas Ele não te mostra o percurso. Sabe por quê? Todo mundo vê as suas glórias, mas não vai entender o caminho que você percorreu para chegar até lá. E outra coisa, se Deus te mostra o caminho, se Deus te mostra as pedras, se Deus te mostra o tamanho do gigante, você não vai olhar pelos olhos da fé e vai desistir no meio. Então Ele fala: você tem essa direção, mas eu não mostro o caminho. Você vai para lá, mas no percurso você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar gigantes, você vai enfrentar escassez. Mas fique tranquilo, porque a minha palavra diz: eu estarei segurando a sua mão, a minha palavra permanecerá na sua vida. Então vai levantar gigante, vai faltar comida, vai faltar emprego, mas não vai faltar a minha presença. E Ele diz: a minha graça te basta. Vou tomar água aqui, você dá um glória. E Abraão nessa época era jovem, ele era igual eu e você. Abraão, ele obedece a ordem, mas não entende o propósito. Porque Deus disse para ele: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí ele pega a esposa dele e leva Ló. O que Deus falou com o homem? Sai do meio do povo. Não é para levar ninguém. É você e sua esposa. Porque depois que você casa, jovem, já aprende isso. Sua família é você e sua esposa. Não estou falando para você desonrar seu pai e sua mãe não, viu? E vai lá todo domingo encerrar o almoço. Não falha não, é de lei. Mas quando você casa, o negócio estreita. Aí ele fala para ele: ó, sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele pega Ló debaixo do braço, pega sua esposa e vai, Jonathan. E a Bíblia nos mostra algo muito engraçado, que enquanto Ló está com Abraão, nada dá certo. Ele vai para Canaã,
dá errado, ele tem que sair de lá. Ele vai para o Egito, dá errado, ele tem que sair de lá. Eu aprendi algo poderoso. Não adianta caminhar em direção ao propósito sem se submeter ao princípio do propósito. Qual é o princípio do propósito? Não está baseado na minha visão, nem na sua. Não está baseado na minha vontade, nem na sua, mas na vontade de Deus. Então, quando tem uma direção de Deus para algo que é específico, é para você, não é para levar bagagem nem reserva. A promessa para Abrão era para Abrão. E Abrão levou Ló e deu tudo errado. Ah, não, pastor Gino, mas eu não concordo. Eu vou te mostrar que você está errado se você não concordar. Deus está nos ensinando que quando Ele nos chamar e nos enviar para um lugar, nós não precisamos levar reserva, nós não precisamos levar bagagem. O que nós precisamos ter é a palavra de Deus em nós. O que nós precisamos ter é fé e a firme convicção que Ele estará conosco na jornada. Então o que eu tenho para te dizer é que é hora de se desprender daquilo que tem te impedido de crescer. É hora de deixar aquilo que tem feito você viver em ciclos, a mesma coisa durante anos. Namorou 3, 4, 5 vezes, não deu certo. Passou em 7, 8, 9, 10 empregos, não deu certo. Tentou comprar um bem, não deu certo. Tentou financiar um imóvel, deu errado. Tentou entrar numa empresa, não deu certo. Tentou uma faculdade, não conseguiu a bolsa. Você está reservando e levando bagagens para o lugar que Deus te falou. Eu vou sustentar você no meu propósito. O que Deus quer? Que você abandone algumas amizades. O que Deus quer? Que você desprenda de alguns ambientes que não é para a sua vida. Posso ouvir um amém aí? E é muito engraçado, porque Abrão ele fala para Ló, Eric, ó, o negócio é o seguinte: você vai para lá que eu vou para cá, escolhe aí, qual lado que você quer? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ponto. E assim é muito engraçado, porque depois que ele separa, Deus fala com Abrão de novo. É só ali. Aí Deus vira para ele e fala assim, em Gênesis 13, não precisa de projetar não. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abraão: peraí, então tinha um impedimento, tinha algo que não era para estar junto. Não quer dizer que você não tenha que levar com você, porque certo momento Abraão vai ajudar Ló, mas quer dizer que tem momentos que você tem que ir para o secreto sozinho, porque o que Deus tem é para você, não para o seu amigo. O que Deus tem para você é para você, não para o seu irmão. O que Deus tem é para você, não para o seu primo. O que Deus tem é para você, não para o cara que trabalha junto com você. Aí chega o momento que Deus fala: não, agora sim, separou. Porque se Deus liberar perto de outras pessoas o que Ele tem para você, outras pessoas não vão entender. Sabe o que vai acontecer? Vai atrapalhar o seu propósito. Nem todo mundo está preparado para ver e ouvir a herança que Deus tem para você, para mim. Pessoas de obediência. Aí Gênesis 13 vai dizer assim: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você, aos seus descendentes para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, e assim como ninguém pode contar os grãos do pó, assim também será possivelmente os seus descendentes. Agora vá, ande por esta terra de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei essa terra a você. Porque ele se desprendeu daquilo que estava impedindo ele de pastor, é que o negócio é o seguinte: eu ainda não vivi a promessa de Deus, porque Deus precisa de tempo. Deus não precisa de tempo para preparar o que Ele te prometeu, mas Ele te dá tempo para você se preparar para viver
Vou repetir. Deus não precisa de tempo para preparar o que Ele te prometeu, mas Ele te dá tempo para você se preparar para viver o que Ele te prometeu. Não, a palavra de Deus diz: se Ele prometeu. Eu acho que eu estou pregando sozinho aqui. A palavra de Deus vai dizer: se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não, tem jovem vivo aqui, pelo amor de Deus. O céu reativa a sua adoração. Então, se você adorar, o céu entrega. Se você adorar, o céu entrega. Então a promessa na vida de Abraão, ela não se cumpre da noite para o dia, assim como uma promessa na vida do seu vizinho ou na vida de alguém aqui da igreja. Existem processos. Durante algumas jornadas, Abraão ele passa fome, ele sente frio. Quando ele chega no Egito, ele tem que mentir, falar que Sarai não é sua esposa, falar que ela é sua parente. Ele passa por processos e ele suporta. Por que ele suportou? Por que ele aguentou firme? Sabe por que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho? Sabe por que às vezes aqui nós temos culto de jovens com 200 jovens, com 140 jovens e às vezes com 50, 60? Porque tem muita gente que decidiu caminhar apenas por vista, não por visão. Tem muita gente que decidiu caminhar apenas no superficial, mas não no profundo. Sabe o que não me encanta mais quando eu vejo aqui na igreja, seja no culto de jovens, seja nos cultos de quinta ou de domingo, pessoas que chegam e falam: pastor, eu estou disponível, eu vou servir, eu vou limpar o banheiro, eu vou ajudar o Eric no louvor, eu vou carregar a cadeira, pastor, vou amarrar até o seu sapato, vou carregar a sua Bíblia, vou limpar a bateria, vou vir aqui dar um grau no telão, quando tiver ensaio eu vou estar no diaconato, eu vou estar em todos. Pastor, agora eu estou firme, Deus mudou minha vida, sou dizimista, sou isso, Aqueles que chegam no muito falar, nem estão mais aqui presentes. O seu testemunho ele não está baseado em palavra, ele está baseado naquilo que nós vamos ver Deus fazer. Abraão não precisava de falar o que Deus fez na vida dele, as pessoas viam através da vida dele o que Deus... Então por que ele suporta? E muitos não suportam, porque nós queremos caminhar por aquilo que nós almejamos pessoalmente. Mas Abraão ele caminhava debaixo de uma palavra. Abraão ele caminhava debaixo de um princípio. E quando estamos caminhando debaixo de uma palavra, quer dizer que nós temos uma promessa. E Deus ele cumpre duas coisas: princípio e promessa. Porque se ele é fiel, porque se ele prometeu, então Deus tem uma aliança com aqueles que têm uma aliança com ele. Por que a gente desiste? Porque a gente fica ansioso. Por que tem tanta crise de ansiedade? Porque você está com excesso de futuro por aquilo que você nem sequer viveu. Por que você está com depressão às vezes? Você está com excesso de passado por aquilo que você viveu. Aí Deus vem e fala com você: eu preciso que você viva um dia de cada vez, mas eu vou te dar uma visão, eu vou te entregar um propósito. E como você vai suportar o processo? Debaixo da minha palavra. Por isso que em Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós estamos firmados em uma palavra, descansando em Deus, a paz que excede todo entendimento nos guarda. Por que ele suporta tudo? Por que ele chega até o fim? Porque ele estava convicto naquilo que está escrito em Romanos: a fé vem
A fé vem pelo quê, Guilherme? Pelo quê? Eu estou fraco na fé. Para de ver podcast do Podpar e vai escutar a palavra. Eu estou fraco na fé. Para de assistir rios aleatórios e foca na palavra. Eu não consigo chegar a lugar nenhum. Para de ficar vendo coisas aleatórias e andando com pessoas aleatórias e foca na palavra, que você vai chegar em um lugar que você nunca chegou na sua vida. Qual a missão que você tem para 2025? Pode falar? Eu já sei qual que é. Sim ou não? Repete comigo assim, ó. Ouvir. Não, pelo amor de Deus, você vai jantar daqui a pouco. Fala assim, ó. Ouvir a voz de Deus e dizer: ele fala com Abraão, sai de sua terra. Ele sai. Ele fala com Abraão, te darei uma grande nação. Abraão tem fé. Ele fala com Abraão, mudarei seu nome, agora vai se chamar Abraão. Ele não questiona. O que nós temos é que confiar fielmente que Deus tem o melhor. Por que Abraão era o pai da fé? Porque ele teve ousadia para ter fé naquilo que às vezes nós não teríamos. Mas ele nos deixou um exemplo, que se ele conseguiu, você também consegue. Abraão agora é um homem que está na sua velhice, e o sonho era ter um filho. Deus faz o quê? Dá para ele um filho. O filho de sua velhice, o filho de uma improbabilidade com Sara. Imagina um velho ter um menino, tá engraçado, né? E logo após realizar esse sonho, passa o tempo, ele pede o seu filho, aquele que ele entregou para Abraão, como sacrifício. Ele pede Isaque para Abraão. Ele pede o sonho que Abraão gerou de volta. E engraçado é que Deus pede Isaque para Abraão, mas o amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Deus providenciou o sacrifício, não precisou ser Isaque. Deus providenciou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele enviou o seu próprio filho para que no lugar de morte tivéssemos vida. E o seu próprio filho numa cruz disse para mim e para você: está consumado, está consumado. Nesta noite Deus está te entregando uma nova perspectiva para 2025. Levanta sua mão que eu vou profetizar. 2025 será o ano do seu crescimento. 2025 será o ano da sua vitória. 2025 será o ano que você vai passar no vestibular, que você vai ser promovido na empresa, que você vai arrumar uma namorada, um namorado de Deus. As coisas de Deus vão acontecer. Você pode dar um glória aí que a minha voz está acabando? Fique em pé aí. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer um ato profético agora. Você está preparado? Estou encerrando. Se você permanecer na mesma intensidade em 2025 que você estava nesse culto hoje, Deus vai fazer virar uma chave na sua vida em 2025. Tem certeza. Prepara o seu projeto de vida. Coloca os seus sonhos lá. E seja intenso em todos os cultos nessa igreja. Não só no culto de jovem, em todos os cultos. Queira estar presente. Renuncie às suas vontades. Ei, são 26 cultos no ano. No ano, em 365 dias, você vai tirar 26 dias para vir aqui nesse culto adorar o nome do Senhor. Sabe por quê? Ano que vem, essas cadeiras vão estar cheias demais. Se você não vir, você vai perder o seu lugar. Ah, pastor, você tem certeza? Eu tenho, porque eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu vejo.
Aqui no Aviva-nos eu ouvi essa igreja cheia. Deus me mostrou que Ele vai fazer acontecer. Sabe o que Ele está esperando? Você amadurecer, porque você faz parte desse crescimento. Então coloca a mão no seu peito aí. Fala assim, eu. Amém. Mas com essa voz você não vai receber. É assim, ó. Eu vou fazer para você entender. Fala assim, ó. Eu. Ficou bom aí, tem que ser assim até no final, beleza? Se acabar seu ar, não se preocupe, tem um desfibrilador ali dentro. O Eric aqui faz primeiros socorros, a Dai. Mas dá um jeito aqui. Morrer você não vai não, irmão. E se morrer vai pra glória. Amém ou não amém? Esse ato profético é assim, ó. Você vai falar assim, ó. Eu vou viver uma virada de chave em 2025. Faz barulho aí! Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.